É comum que muitas pessoas idosas se encontrem acordadas por volta das 3 da manhã, incapazes de voltar a dormir. Alguém pode estar deitado no silêncio e na escuridão, olhando para o teto e se perguntando se há algo errado com seu corpo ou mente. No entanto, esse fenômeno é muito mais comum do que parece e não é apenas um hábito aleatório ou uma consequência inevitável do envelhecimento. Este artigo explorará 5 razões convincentes pelas quais as pessoas tendem a acordar por volta das 3 da manhã à medida que envelhecem, e o que esses despertares precoces podem estar tentando comunicar. Cada uma dessas razões revela aspectos mais profundos da fisiologia, da saúde e da experiência de vida acumulada. Ao final desta leitura, sua perspectiva sobre o próprio sono pode mudar drasticamente. As explicações apresentadas não são superficiais. Elas estão profundamente enraizadas em processos fisiológicos autênticos, características psicológicas e ritmos naturais do envelhecimento, dos quais a maioria das pessoas nem sequer suspeita. Abordaremos detalhadamente a influência das mudanças hormonais, das modificações nos padrões de sono, de vários problemas de saúde, bem como de fatores emocionais e sociais que podem afetar sutilmente o descanso noturno. A apresentação do material será feita com a máxima honestidade, um tom inspirador e profundo respeito pela jornada de vida de cada pessoa. Assim, se você já acordou por volta das 3 da manhã, perguntando-se, por que agora? Encontrará aqui respostas abrangentes. As informações obtidas podem não apenas melhorar a qualidade do seu sono, mas também aprofundar sua compreensão e aceitação das mudanças pelas quais o corpo humano passa. 1. Diminuição da produção de melatonina. Uma das razões mais evidentes pelas quais as pessoas mais velhas acordam no meio da noite, muitas vezes por volta das 3 da manhã, é a redução natural da síntese de melatonina que ocorre com o passar dos anos. A melatonina é um hormônio que participa ativamente da regulação do nosso ritmo circadiano, ou ciclo sono-vigília, frequentemente chamado de relógio interno do corpo, e seu papel no processo de adormecer e manter o sono contínuo é verdadeiramente crucial. Na juventude, o corpo humano, via de regra, produzia uma quantidade significativa e estável de melatonina todas as noites, o que permitia desfrutar de longos períodos de descanso profundo e ininterrupto. No entanto, com o passar dos anos, sua produção começa a diminuir. E essa mudança pode ter um impacto substancial na qualidade geral do sono. A pessoa ainda pode adormecer facilmente à noite, especialmente após um dia agitado ou um tempo de lazer relaxante. Mas nas primeiras horas da manhã, seja 2, 3 ou, às vezes, 4 horas, o estoque natural de melatonina pode cair para um nível criticamente baixo, insuficiente para manter o corpo em estado de repouso. Nesses momentos, pode-se descobrir que o despertar não ocorre devido a um barulho alto repentino ou um sonho perturbador, mas porque o cérebro transita gradualmente para o estado de vigília devido à deficiência de melatonina, que, de outra forma, o manteria nos braços do sono. Essa situação não indica qualquer erro no comportamento da pessoa ou que seu corpo esteja começando a falhar. Apenas aponta para mudanças naturais na bioquímica interna que ocorrem com a idade. Além disso, o ambiente do quarto pode agravar significativamente esse efeito. Mesmo uma quantidade mínima de luz, vinda de um poste de rua do lado de fora, dos números piscando do relógio na mesa de cabeceira ou de uma fresta sob a porta do corredor, pode suprimir ainda mais a produção de melatonina. O corpo humano, com o passar dos anos, torna-se mais suscetível a estímulos externos, o que pode tornar o despertar às 3 da manhã ainda mais desconfortável e indesejável. Como ilustração, podemos citar o exemplo de Haroldo, que atualmente tem 72 anos e que, ao longo de toda a vida, se considerou uma pessoa com sono profundo. No entanto, ultimamente, ele tem notado que na maioria das noites acorda por volta das 3 horas e 15 da manhã. Ele não sente ansiedade nem aborrecimento, apenas se sente completamente acordado, como se fosse hora de começar um novo dia. Assim que Haroldo percebeu que isso não era culpa dele, mas uma parte natural do processo de envelhecimento, ligada a mudanças na produção de melatonina, ele parou de se culpar e começou a ajustar seus hábitos diários. Agora, ele escurece cuidadosamente o quarto, evita usar telas eletrônicas 1 hora antes de dormir e faz pequenas caminhadas noturnas para fortalecer seu ritmo circadiano natural. Essas mudanças pequenas, mas ponderadas, ajudam seu corpo a receber o sinal de que a noite ainda continua. E, embora ele ainda acorde cedo ocasionalmente, Haroldo aprendeu a interagir com seu corpo, em vez de lutar contra ele. Uma compreensão tão profunda pode mudar radicalmente a situação para melhor. Perceber que o despertar precoce pode ser causado não por culpa pessoal, mas sim por uma mudança química natural no corpo, permite tomar medidas direcionadas para manter um sono completo, em vez de sentir ressentimento em relação ao próprio corpo. Nisso reside a verdadeira força da consciência.
Ela transforma o sentimento de frustração em compaixão e promove a tomada de decisões mais sábias em relação ao autocuidado noturno. Zweiter mudança no ciclo do sono e fase de sono adiantada. Outra razão significativa pela qual os idosos tendem a acordar por volta das 3 da manhã reside na mudança natural do relógio biológico interno do corpo. Esse fenômeno é conhecido como fase de sono adiantada. Com a idade, nossos ritmos circadianos começam a se adiantar, o que significa que a pessoa pode começar a sentir sono mais cedo à noite, consequentemente, acordar mais cedo pela manhã. Pode-se notar que se adormece durante um filme tarde da noite ou se acorda sem despertador ao amanhecer, mesmo nos dias em que se gostaria de dormir mais. Essa mudança não é apenas uma questão de hábito. Ela está profundamente enraizada na biologia e pode se tornar mais pronunciada a cada ano que passa. Na juventude, o ritmo do corpo frequentemente coincidia com o horário de dormir mais tardio e um horário de despertar que parecia mais sincronizado com o ciclo solar. Mas, à medida que esse ritmo se adianta, a janela de sono naturalmente se desloca para frente. A pessoa pode adormecer às 21 horas ou até mais cedo, sem planejar, o que significa que seu corpo já completou seu ciclo de descanso quando chegam às 3 da manhã. É por isso que se pode encontrar acordado no meio da noite, sentindo que o descanso terminou, mesmo que ainda esteja completamente escuro lá fora. Isso não significa que há algo errado com você. Apenas indica que seu corpo agora funciona em um horário diferente. Imagine isso como um relógio que, com o passar dos anos, foi suavemente reajustado, adiantando-se um pouco a cada estação. E embora isso não seja prejudicial, essa mudança pode ser frustrante se o estilo de vida, a rotina familiar ou as preferências pessoais não coincidirem com esse novo ritmo. Existe também um lado psicológico implícito nessa mudança. Muitos idosos vivem em casas mais silenciosas ou passam mais tempo sozinhos. E esse ambiente tranquilo pode intensificar os sinais do corpo para dormir mais cedo, pois não há atividade constante ou barulho que antes poderiam atrasar a hora de dormir. Seu sistema começa o processo de desligamento noturno muito mais cedo. E se a pessoa não trabalha mais em tempo integral ou não segue uma rotina diária rigorosa, a ausência de sinais de tempo externos, como reuniões, viagens ou eventos sociais, pode tornar essa mudança interna ainda mais pronunciada. Consideremos o exemplo de Carlos, que tem 68 anos e está aposentado. Ele frequentemente janta por volta das 17h30 e assiste televisão por 1 hora antes de ir para a cama. Às 21 horas, ele adormece, e por volta das 3 horas da manhã, seu corpo está naturalmente pronto para acordar. Ele não sente ansiedade ou estresse, apenas se sente acordado. No início, ele pensou que era insônia, mas assim que soube sobre a fase de sono adiantada, percebeu que seu sono não estava perturbado. Ele simplesmente havia sido transferido para outro horário. Carlos começou a ajustar sua rotina noturna para não ir para a cama um pouco mais tarde. Lia um livro com luz quente, fazia uma caminhada leve após o jantar e, ocasionalmente, ligava para a filha para uma breve conversa antes de dormir. Esses pequenos sinais sociais e sensoriais ajudaram a estender sua janela de sono suficiente para deslocar o horário de despertar para mais perto da manhã. O resultado: menos despertares às 3 da manhã e uma sensação mais profunda de alinhamento com sua vida diária. Essa mudança natural no ciclo do sono é experimentada por muitos idosos, mas pouco se fala sobre isso. Compreender isso pode aliviar grande parte da culpa ou confusão e oferecer uma maneira mais compassiva de trabalhar com seu corpo, em vez de lutar contra ele. Então, se você acorda por volta das 3 da manhã e sente que dormiu o suficiente, seu corpo talvez tenha simplesmente mudado para um horário mais cedo. E assim que você souber disso, poderá começar a moldar sua rotina diária de forma a apoiar seu bem-estar. 3. Desconforto físico e interrupções relacionadas à saúde. Outra causa comum pela qual os idosos acordam por volta das 3 da manhã reside na reação do corpo ao desconforto físico ou a problemas de saúde ocultos que tendem a se manifestar nas horas tranquilas da noite. Com a idade, a probabilidade de enfrentar doenças crônicas ou problemas de saúde menores, mas incômodos, aumenta significativamente. E muitas dessas condições podem perturbar o sono sem emitir sinais altos ou óbvios. Elas se aproximam sorrateiramente, manifestando-se como uma dor latejante em uma articulação, a sensação de bexiga cheia ou um ataque súbito de dor nas costas, e isso geralmente é suficiente para tirar a pessoa de um estado de sono profundo bem no meio da noite. Condições como a artrite, por exemplo, podem tornar extremamente desconfortável ficar na mesma posição por várias horas. A pessoa pode não notar o desconforto ao adormecer, mas após algumas horas de imobilidade, essas dores podem se acumular a ponto de acordá-la. Para outras pessoas, o refluxo ácido noturno pode tirá-la subitamente dos braços do sono, especialmente se o jantar foi muito tarde ou se foram para a cama muito cedo após a refeição.
Mesmo algo aparentemente simples como boca seca, câimbras musculares ou uma pequena mudança na temperatura do quarto pode provocar um leve despertar nas primeiras horas da manhã, quando os mecanismos de defesa do corpo já estão mais sensíveis e menos tolerantes do que antes. Uma das causas físicas mais comuns pelas quais homens idosos acordam às 3 da manhã é a necessidade urgente de urinar. Com a idade, a bexiga perde sua elasticidade anterior, e a vontade de urinar pode surgir mais rapidamente e com mais frequência. A pessoa pode não sentir isso durante o dia, quando sua mente está ocupada com várias distrações, mas às 3 da manhã, em um quarto escuro e silencioso, essa sensação se torna impossível de ignorar. E assim que a pessoa se levanta e começa a se mover, mesmo que seja apenas para ir ao banheiro, seu corpo, talvez, já tenha passado do descanso profundo para um estado de leve vigília, o que dificulta significativamente o retorno ao sono. Existe também um problema relacionado à ingestão de medicamentos, que muitos idosos usam regularmente para controlar a pressão arterial, manter a saúde do coração ou aliviar a dor. Esses medicamentos frequentemente têm efeitos colaterais, como micção frequente, alterações na temperatura corporal ou aumento da sensibilidade ao ruído ou à luz, que podem afetar sutilmente a qualidade do sono. A pessoa pode nem mesmo perceber a conexão entre o medicamento que está tomando e o padrão de sono, até que alguém aponte ou até que ela mesma comece a monitorar seus hábitos com mais atenção. Tomemos, por exemplo, Eleonora, uma mulher de 76 anos que sempre teve um sono relativamente leve. No último ano, ela começou a acordar constantemente por volta das 3h30 da manhã. Após meses pensando que era apenas uma consequência do envelhecimento, ela procurou seu médico e descobriu que um de seus medicamentos estava afetando seu nível de hidratação e aumentando a quantidade de idas noturnas ao banheiro. Com a ajuda do médico, ela ajustou o horário da dose, fez algumas mudanças no estilo de vida e agora acorda com menos frequência, e quando isso acontece, é muito mais fácil para ela voltar a dormir. É importante lembrar que os despertares físicos não significam que seu corpo está falhando. Na verdade, são sinais de que seu organismo ainda está fazendo o seu trabalho. Ele reage, alerta, se adapta. Esses sinais podem guiá-lo para um autocuidado de melhor qualidade, escolhas mais conscientes e um sentimento mais profundo de confiança em seu próprio estado interno. Acordar às 3 da manhã pode parecer um inconveniente, mas também pode ser um lembrete silencioso para ouvir, verificar-se e fazer pequenas mudanças que apoiarão uma saúde melhor e um descanso mais profundo. 4. Hábitos de estilo de vida que deslocam seu ritmo de sono. Outra razão poderosa, mas frequentemente negligenciada, pela qual os idosos acordam às 3 da manhã, reside em hábitos diários há muito enraizados. São pequenas rotinas e escolhas que, com o tempo, alteram sutilmente seu ritmo interno. Muitos idosos naturalmente começam a jantar mais cedo, vão para a cama mais cedo à noite e praticam menos atividade física durante o dia. Esses ajustes, aparentemente insignificantes, acumulam-se e podem sinalizar ao corpo que a noite deve começar mais cedo, o que inevitavelmente desloca o horário de despertar também para mais cedo. Quando seus dias se tornam mais tranquilos, especialmente após a aposentadoria, seu corpo não recebe mais os mesmos sinais externos dos quais dependia, como deslocamentos para o trabalho, realização de tarefas ou participação em atividades físicas ou mentalmente estimulantes. Sem esses sinais, o ciclo de sono e vigília do corpo pode começar a se adiantar. Uma noite calma e com pouca luz, com mínima estimulação, pode levar seu cérebro a produzir melatonina mais cedo, convidando o sono antes mesmo que você perceba que o relógio marcou 21 horas. E assim que você adormece mais cedo, seu corpo simplesmente termina seu descanso mais cedo, acordando nessas horas ainda antes do amanhecer, frequentemente por volta das 3 da manhã. Existe também uma sutil interconexão entre o horário das refeições e a qualidade do sono. Um jantar cedo, embora geralmente benéfico, às vezes pode levar a uma queda nos níveis de açúcar no sangue durante a noite, especialmente se não houver um lanche leve antes de dormir. Essa queda pode não ser sentida como fome, mas ainda assim pode tirar o corpo do sono. Da mesma forma, a cafeína, consumida mesmo no início da tarde, pode permanecer em seu sistema, especialmente à medida que o metabolismo desacelera com a idade, facilitando sutilmente seu sono e tornando-o mais suscetível a acordar com qualquer perturbação. Para alguém como Walter, de 74 anos e recém-aposentado, essas mudanças ocorreram gradualmente. Seus dias se tornaram menos estruturados e suas noites mais relaxadas. Ele descobriu que jantava às 17 horas, adormecia em sua poltrona durante o noticiário noturno e ia para a cama antes das 21 horas na maioria das noites. Sem perceber, toda sua rotina havia se adiantado em algumas horas. Logo ele começou a acordar por volta das 3 da manhã, sem entender por que estava acordado antes mesmo de os pássaros começarem a cantar. Refletindo sobre sua rotina, Walter começou a fazer pequenos ajustes,
adicionou uma curta caminhada durante o dia, lia com luz mais brilhante à noite e evitava cochilos após o jantar. Essas mudanças ajudaram a deslocar sua janela de sono um pouco mais tarde, permitindo que seu corpo entrasse em um ritmo que correspondia mais precisamente ao seu horário ideal de despertar. É notável como frequentemente subestimamos o poder da rotina. Nossos corpos anseiam por ritmo, por padrões diários que atuam como sinais, dizendo ao cérebro quando é hora de descansar e quando é hora de acordar. À medida que esses sinais enfraquecem ou se deslocam, o relógio biológico interno pode desregular-se, levando um sono mais precoce e fragmentado. Mas, ao notar esses padrões e fazer ajustes ponderados, é possível guiar suavemente o corpo de volta a um ciclo de sono que se sinta mais restaurador e menos perturbado. 5. Inquietacao emozionale e psicologica. Às vezes, acordar às 3 da manhã tem menos a ver com o corpo e mais com a mente. Com a idade, as camadas emocionais que antes estavam enterradas sob a agitação da vida cotidiana podem começar a se manifestar no silêncio da noite. Essas primeiras horas da manhã, quando o mundo está calmo e as distrações são poucas, frequentemente se tornam o palco onde ansiedades não ditas, arrependimentos ou saudades começam a se agitar. A pessoa pode se encontrar deitada sem dormir não por causa de um barulho ou dor, mas porque sua mente está silenciosamente repassando memórias, pensamentos não resolvidos ou ansiedades sutis das quais nem sequer suspeitava. Esse tipo de inquietação difere da ansiedade plena que pode atingir na juventude. É mais silencioso, mais reflexivo. Pode ser sentido como um zumbido suave ao fundo, uma sensação de que algo não está resolvido, mesmo que você não consiga nomeá-lo exatamente. A mente, quando não está ativamente ocupada, frequentemente retorna a velhos relacionamentos, decisões passadas, perdas vivenciadas ou palavras não ditas. E como o corpo não está mais correndo de uma obrigação para outra, há espaço para que esses pensamentos soem um pouco mais alto. É importante também reconhecer que a solidão pode desempenhar um papel aqui. Para muitos idosos, os círculos sociais se estreitam com o tempo. Os filhos se mudam, os amigos ficam ocupados e a rotina muda. O dia pode ser preenchido com luz e atividade, mas a noite traz o silêncio e, com ele, a consciência desse vazio emocional. Essa solidão nem sempre é sentida como pesada. Às vezes, ela se manifesta simplesmente como um desejo de companhia ou uma leve dor por alguém com quem conversar, quando a casa está em silêncio. Consideremos alguém como Glória, que tem 80 anos e é viúva. Durante o dia, ela está ocupada cuidando do jardim, ligando para os netos, assistindo aos seus programas favoritos. Mas por volta das 3 da manhã, ela frequentemente percebe que seus pensamentos acordam, voltando aos momentos que ela compartilhou com seu falecido marido, ou às preocupações que ela esconde durante o dia. No início, ela pensou que havia algo errado com seu sono. Mas com o tempo, ela percebeu que seu despertar precoce não estava relacionado ao sono. Era seu coração, pedindo para ser ouvido. Para se apoiar, Glória começou a manter um pequeno diário ao lado de sua cama. Quando ela acorda, às vezes anota tudo o que está em sua mente. Nada de especial, apenas alguns pensamentos honestos. Ela também adicionou um ritual noturno tranquilo, como ouvir música suave ou escrever um bilhete curto para um amigo. Essas pequenas ações de reflexão e conexão deram às suas emoções uma saída suave, acalmando sua mente e ajudando-a a voltar a dormir mais pacificamente. A verdade é que o coração humano não segue um horário rigoroso. Ele lembra o que quer lembrar, faz as perguntas que precisa fazer e, às vezes, fazenda tudo isso às 3 da manhã, quando todo o resto está em silêncio. Mas isso não é uma falha. É um sinal de profundidade. Se você se encontra acordado e pensativo, isso pode significar que você carrega uma sabedoria que está pronta para ser reconhecida. Você vivenciou alegrias e tristezas, e essa experiência molda não apenas suas memórias, mas também sua própria autoimagem. Em vez de ver esses despertares como algo a ser corrigido, tente abordá-los com curiosidade e gentileza. O que sua mente está tentando lhe dizer? O que você precisa dar voz? Que parte de você precisa de um pouco de graça, mesmo na escuridão? Às vezes, o tipo mais significativo de descanso não vem de ignorar esses momentos, mas de honrá-los. Ao fazer isso, você pode encontrar não apenas um sono melhor, mas também uma compreensão mais profunda de si mesmo nesta fase da vida. Considerações finais. Ao concluir esta narrativa, reserve um momento para refletir calmamente sobre o que você acabou de ouvir. O que mais ressoou em você? Foi a mudança no relógio interno, as sutis alterações em sua saúde ou, talvez, algo mais profundo, um ritmo emocional que se manifesta apenas quando o mundo se aquieta? Cada uma das 5 razões mencionadas oferece uma perspectiva única para compreender os despertares matinais. Nenhuma delas, no entanto, indica a presença de quaisquer falhas ou patologias no organismo.
Pelo contrário, cada uma dessas razões demonstra claramente o trabalho profundo e contínuo do corpo e da mente, sua capacidade de reagir e se adaptar ao longo da fase atual da vida. Há uma força silenciosa, mas poderosa, em compreender o que o próprio corpo tenta comunicar, especialmente nessas horas serenas antes do amanhecer. Em vez de perceber os despertares por volta das 3 da manhã como um inconveniente irritante, a pessoa pode começar a vê-los como mensagens peculiares, sinais delicados que a convidam a ouvir mais atentamente suas próprias necessidades, hábitos estabelecidos e sensações internas. Nessa experiência, a pessoa não está sozinha, e certamente não é a única que busca respostas para tais perguntas. No entanto, com a chegada da compreensão, adquire-se poder, e com poder, a liberdade de fazer pequenas, mas significativas, mudanças que contribuem para um descanso de melhor qualidade, um conforto profundo e uma conexão mais forte com os próprios ritmos internos. Se você se reconheceu em alguma das razões apresentadas hoje, deve perceber que isso não é apenas um processo de envelhecimento, mas um contínuo desenvolvimento pessoal. E, junto com essa evolução, abre-se a oportunidade de descansar de forma mais consciente, cuidar de si com maior carinho e encarar cada manhã com profunda compreensão e paz interior.